Sejam bem-vindos a mais um Encontro com a Palavra. Esperamos que todos vocês estejam bem, porque hoje o nosso tema é sobre conflito, não é? Conflito iminente. E para nos auxiliar, nós temos aqui o apoio do Anderson. Muito obrigada porque você aceitou o convite e seja bem-vindo também. É isso aí. É muito bom nós sabermos que nós temos pessoas que a gente nem imagina de onde estão nos assistindo nesse momento e que nós vamos compartilhar com vocês o que a Palavra de Deus fala sobre isso. Antes disso, Anderson, faz uma oração para a gente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e transmitindo ela através da internet. Que o Senhor esteja iluminando a nossa mente e também aquelas pessoas que estão nos assistindo. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O nosso verso para memorizar, que é o verso mais importante da lição em torno do qual ela gira, se encontra em João, capítulo 17, verso 17, e diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós vamos estudar no decorrer dessa semana que a verdade ela foi deturpada e o fato dela ter sido deturpada faz com que nós tenhamos um conflito entre o bem e o mal que não é apenas cósmico, mas cada um de nós sente esse conflito na vida. E qual é assim o centro desse conflito, em torno do que ele gira? O articulista diz assim: o sábado se tornará o centro de um conflito sobre adoração. Satanás odeia o sábado porque odeia o Criador. Ele usará coerção, pressão e força para quebrar nosso compromisso com Cristo. O apelo divino final chama a fidelidade a Cristo, apesar da perseguição. A força de Jesus nos conduzirá no conflito final da Terra. Nós sabemos que a Terra ela está indo por um caminho em que vai encerrar em um conflito. E isso, se você quiser ver assim, uma linguagem mais simples, uma linguagem mais atualizada do que a linguagem da Bíblia, embora o assunto seja o mesmo, você pode acompanhar isso no livro Grande Conflito. Essa lição especificamente, ela está baseada nos capítulos 35 e 36. Então, se você ainda não baixou o livro, você tem essa oportunidade agora e você vai fazer isso com uma linguagem mais simples e talvez facilite um pouco mais a sua compreensão. E nós vemos que a adoração, ela é uma questão de fé. A fé é que vai decidir, a sua fé é que vai decidir com que você vá por um caminho ou por outro, que você adore A ou B. E o que é, Anderson, essa fé que vai nos manter firmes nesse processo de conflito final, de adoração, principalmente como é explicado no Apocalipse? Quando a gente fala de Apocalipse, as pessoas têm um pouco de medo, né? Porque só ele vem cheio de monstros. Símbolos, muita simbologia. Se você não entender as simbologias, elas ficam meio estranhas mesmo, porque fala de monstros, fala de animais estranhos. Besta. Besta. Urso com coisas que ele não tem, a leão com asas, é um negócio meio estranho. E é um livro vinculado diretamente ao livro de Daniel. São livros proféticos. E é importante lembrar que Apocalipse quer dizer revelação, né? Exatamente. Como você falou, o título dessa semana é Conflito Iminente. É um conflito iminente relacionado à volta de Jesus, relacionado a uma guerra final, mas conflito iminente estamos vivendo hoje, no dia de estudo dessa lição, entre países, guerras sempre ali à flor da pele. E quando a gente vem para o Apocalipse, a gente vê que existe um povo que consegue vencer ou confiar que vai ser vencedor mediante uma fé. Apocalipse 14, verso, vamos ver o 7 e o 9 aqui, que ele fala primeiro por que devemos ter fé, né? Dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. O versículo 9 fala o seguinte: seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal da besta na testa ou na mão, né? Caso adore a besta. E aí fala para temer a Deus. Quando a gente vem para Apocalipse 14, 12, a gente vê exatamente sobre a fé. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. O conflito começou desde o início, desde lá do céu,
quando Satanás guerreou com Deus, os anjos, Jesus e os anjos, e era a respeito de adoração. Aqui na Terra continua a mesma coisa, conflito é adoração. A quem eu adoro hoje? Temer a Deus e dar-lhe glória. Isso é o que a Bíblia pede, né? Aquele que não temer a Deus e dar-lhe glória, vai exatamente adorar a besta, a imagem, o dragão, e essas imagens que a gente vai estudar um pouco mais hoje. Só que aí, em Apocalipse 14, versículo 12, fala que os santos, eles guardarão o mandamento de Deus, e esses também têm a fé em Jesus. Aqui fala o seguinte: ao passo que a observação do sábado, do falso sábado, de acordo com a lei dos estados, e de forma contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que está em oposição a Deus, a guarda do verdadeiro sábado. A guerra sempre vai ser relacionada à criação e adoração. O sábado é um mandamento que fala das duas coisas ao mesmo tempo, adoração e criação. E aí Satanás tem muita raiva do Criador e da criatura. Exatamente, ele faz o conflito na nossa adoração em relação ao Deus Todo-Poderoso. E o sábado é um ponto importante, porque vai ser bem fundamental nos últimos dias. E a fé é algo fundamental para nós, para conseguirmos vencer a batalha. Porque sem esperança, sem ter certeza daquilo que eu não vejo, eu não posso viver. Eu não tenho esperança nenhuma, não tenho onde me fixar. Eu preciso de uma esperança, eu preciso de alguma coisa que eu confie que vai me atender no futuro, mesmo sem saber mesmo sem saber de uma coisa que vai acontecer. Vamos dizer assim, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza daquilo que vai acontecer, porque eu sei que Deus é poderoso. Como Ele já fez muitas coisas no passado, e tudo aconteceu, tudo que Ele falou ainda para o tempo futuro ao meu, vai acontecer também. Então eu confio nessas palavras dele, porque é a esperança que eu tenho hoje neste mundo, que não me dá esperança nenhuma, né? Eu assisti essa semana um seriado, né? E o host do seriado falava assim: você consegue viver semanas sem alimentação, você consegue viver 4 dias sem água, mas você não consegue viver 1 minuto sem esperança. Então a esperança é o que nos mantém em pé, né? É o que vai nos dar força, né? E um aspecto que eu achei interessante aqui da fé de Jesus é que a fé, ela é tão profunda que confia quando não consegue ver e persevera quando não pode entender. É um dom de Jesus recebido pela fé que nos conduzirá em meio ao conflito iminente. Então, essa fé, ela é um dom de Deus. Então, se você acha que você precisa de fé, peça a Deus que Ele vai te dar essa fé e Ele vai fazer com que você passe por esse momento de uma forma mais simples, né? No livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, Ellen White fala assim: a obra de vencer o mal deve ser feita por meio da fé. Aqueles que entram no campo de batalha acharão que devem cingir toda a armadura de Deus. O escudo da fé será a sua defesa. Então, é o que você falou, sem a fé nós não temos como continuar, nós não temos como como enxergar aquilo. Nós confiamos que Satanás é um inimigo vencido e que ele já está vencido na minha vida, mas isso deve ser um exercício diário. E essa fé que nos dá essa certeza, ela vem de Deus, né? E disso que você falou, uma coisa que é muito importante é confiar nessas promessas. A Bíblia ela é recheada de promessas e essas promessas elas vão nos ajudar nos momentos finais dessa terra, mas elas nos ajudam dia a dia. São elas que nos mantêm em pé, firmes, fortes, né? Eu separei 2 aqui que eu gosto muito. A primeira está em Isaías 33, verso 16, que diz assim: este habitará nas alturas, e as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e a água nunca lhe faltará. Então, independente do que você esteja passando, é aquela história que a gente fala: o pão e a água vão ser certos. Não é croissant com Perrier, sabe? É pão e água. Então, nós temos que nos habituar a ter hábitos simples, para que o Senhor possa atender às nossas necessidades e possa nos ajudar. Outra passagem, outra promessa que eu gosto muito, se encontra no Salmo 37, verso 19. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias da fome se fartarão. Então,
confie em Deus, Ele vai manter você fiel e você não vai ser envergonhado, mesmo que às vezes você queira parecer um pouco mais orgulhoso, melhor que os outros, mas o Senhor, Ele vai honrar você, porque Ele quer honrar o seu nome também, não é? Eu tenho um verso gravado, que eu vou ler para todos aqui, é o Salmo 40, verso 1, que me marca bastante porque faz parte de um pequeno grupo que eu participei lá na Paraíba, quando eu morei lá. Ele fala exatamente o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Saber que Deus se inclina para mim é demais, né? quando eu abro a minha boca para pedir alguma coisa ou para dizer que eu estou precisando dele ou que Ele me ajude de alguma forma, é fantástico. É fantástico. Porque um pai se inclinar para o seu filho, você já vê o tanto de amor que você tem envolvido nisso. Exatamente. E quando você vê um Deus todo-poderoso se inclinando para uma criatura pecadora, que é bem distante dele em termos de vários aspectos, a gente vê que temos em quem esperar, né? Então, Salmo 40, verso 1. Quando você estiver em um momento de crise, lê esse verso ou decore ele, porque ele é muito inspirador. Eu creio que uma parte difícil dele, que pega muito com a gente, é o esperar com paciência. Essa palavrinha nos dias de hoje é uma palavrinha complicada, porque a gente quer tudo para ontem. Então, assim, essa paciência, por isso que a gente volta no início, quando você falou que é essa certeza que a gente tem, essa esperança de que Deus está no controle e que Ele sabe o que é melhor para nós. Sabe? Às vezes é difícil você entender isso. Esses dias eu estava conversando com uma colega. Ela já teve 4 lojas, ela não é aqui de São Paulo, ela já teve 4 lojas e ela faliu as 4 lojas. E hoje ela deve, assim, muito dinheiro, deve muito, muito. Mas ela confia em Deus de tal forma que ela fica fazendo planos. Olha, eu tenho que pagar as minhas despesas, as minhas dívidas, eu vou pagar. E quando eu pagar, eu vou montar uma loja assim, porque ela teve a experiência, né? Ela já passou por 4 momentos diferentes, então ela sabe como fazer. Mas ela tem aquela esperança que mantém. Primeiro, ela vai pagar a dívida. Segundo, quando ela mantém, quando ela pagar, ela já tem um plano com aquilo. Então, assim, isso é que nos mantém vivos, essa certeza, essa esperança. E ela acredita muito, olha, se Deus permitiu que isso acontecesse, Ele tem um plano para a minha vida. Ele quer me proteger de alguma coisa, só que eu não sei direito o que é, né? Mas eu confio nele, que apesar de eu não entender, Ele sabe o que é melhor para mim, né? E desde que eu conversei com ela, eu tenho feito uma oração. E não sei em que momento você está assistindo isso, mas no momento que nós estamos aqui, nós estamos tendo uma guerra, e várias, né? Mas especificamente a guerra do Israel, ela chama muita atenção porque tem pessoas sequestradas desde o dia 7 de outubro, né? E nós estamos para comemorar mais um aniversário dessa guerra. E aí eu fico pensando, já imaginou você fora da sua casa, da sua residência, assim, sequestrado, sem saber se você vai comer, se você vai beber, se você vai continuar vivo? E eu sempre oro por essas pessoas que, apesar do que está acontecendo, de todo o caos ao redor delas, que elas tenham a certeza de que o Senhor continua no controle. E isso só por Deus mesmo, para a gente conseguir fazer isso só por Deus mesmo, porque não é fácil, né? Não é fácil mesmo.